Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, gente, a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que gostem desse vídeo. E, bom, gente, eu vou estar narrando esse vídeo, tá? Porque quando eu gravei, né, esse vídeo, meu vizinho tava com o som dele ligado, né? Aí, então, não teve como eu falar mesmo assim com vocês, né? Normalmente, né? Aí, então, eu gravei esse vídeo pra eu estar falando pra vocês assim por que eu não tô gravando, né? E também tá relatando aqui um testemunho pra vocês que Deus, um testemunho maravilhoso que Deus fez na vida da minha mãe, né? Então é isso, tá bom, pessoal? Então já clica aí no gostei, tá bom? Deixa teu comentário aqui embaixo, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no meu canal, vem fazer parte aqui do meu cantinho, da minha família, tá bom? E é isso, então. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês no último vídeo que eu postei, né, liberei aqui no canal, né, a minha mãe, ela tava muito doente, né, ela é do Maranhão, mas ela ainda está, né, em Teresina, no Piauí, né, e a minha mãe, ela tava muito doente, aí o meu irmão levou ela pra ela tá passando no médico e tá fazendo os exames, né, porque segundo os médicos, eles tinham falado, né, que a minha mãe, ela tava com pedra na vesícula e ela tava também tendo um líquido na barriga dela, né, um líquido que tava ali se acumulando, né, então, aí ela teve que ir pra lá, não tava bem, tava com a barriga inchada, as pernas, e também ela tem, aliás, ela tem, ela tinha, né, diabetes, né? Pressão alta, enfim. Minha mãe já é uma pessoa idosa, ela tem 75 anos. Então é isso, pessoal. Aí minha mãe não tava bem, aí tava todo mundo preocupado, os meus irmãos, as minhas irmãs, né? E eu também tava preocupada também, né, com a minha mãe. E ainda mais quando eu falava com ela, né? Porque a minha mãe, tipo assim, quando eu falava com ela por telefone, né? Ela falava tipo assim, meio que se despedindo, sabe? Ela falava tipo isso, né? E aí, pessoal, os médicos, segundo eles estavam achando que a minha mãe pudesse estar com CA, né? Eu acho que vocês sabem o que é CA, né? Então, aí a minha mãe, o meu irmão levou ela para fazer os exames e tudo mais, né? Tudo certinho. Aí, quando foi na sexta-feira, eles internaram ela lá em Teresina, né? No Piauí. Aí a minha mãe ficou internada e não tava bem, e ela também tava bem triste, né? E tava todo mundo assim preocupado, né? A família toda, né? Aí eu tinha uma foto dela aqui, tenho, né? Tenho uma foto dela aqui. Aí como eu sempre frequento a Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Que é com o apóstolo Valdemiro aqui no Brás, né? E lá a gente vê muitos milagres fortes, né? Milagres assim, casos que são irreversíveis, né? Casos que não tem mais solução, assim, diante da medicina, diante dos olhos humanos, né? Mas para Deus a gente sabe que tem solução para todas as coisas, né? Então, eu peguei uma foto da minha mãe, né? Isso foi sexta-feira, né? Aí eu falei assim para Deus, né? E falei também aqui em casa, né, para todo mundo aqui na minha casa, né, meu esposo, meus filhos, que domingo eu estaria indo lá no Brás, na Igreja Mundial do Poder de Deus, e Deus ia curar minha mãe para a glória de Deus. Aí então, quando foi no domingo, acordei cedo pela manhã, arrumei minhas coisas, fui com meu esposo e a minha filha, né? A gente foi para a igreja. E aí, quando nós chegamos lá, eu determinei assim que eu ia.
assim que eu chegasse naquele lugar, né, Deus iria curar minha mãe. Aí, eu queria que o apóstolo tocasse, pelo menos tocasse na foto da minha mãe, né, no domingo, né. Só que no domingo ele não tava, né. No domingo quem fez a reunião foi o bispo Jorge Pinheiro, pastora Nina, que ele também é um bispo muito abençoado, o bispo Jorge Pinheiro, eu amo ele, né, e a esposa dele, são uma benção eles. E a reunião foi linda, foi abençoada, foi maravilhosa, né, eu gosto bastante, gostei e gosto, né. Aí ele falou que o apóstolo não ia estar lá porque ele tinha ido viajar, né, para descansar um pouco, né, que é merecido também, né. Então, mas eu não desanimei não, eu continuei ali e eu disse assim, mas o apóstolo não está aqui, mas o Deus da vida dele está aqui nesse lugar. E ali eu permaneci, aí houve a reunião e tudo mais, aí depois acabou a reunião, aí eu permaneci lá, porque eu senti no meu coração de passar pelo altar, né? Aí assim que saiu aquela aglomeração de pessoas, que lá são muitas as pessoas, né? Muita gente. Aí eu fui lá para próximo do altar, aí eu perguntei para um bispo se eu poderia estar passando pelo altar com a foto da minha mãe, né? Aí o bispo não quis, né, deixar subir, falou que não, que era pela minha fé. Se eu tinha fé que minha mãe já estava curada, então minha mãe já estava curada, não tinha necessidade de eu passar por cima do altar. E assim ele ficou falando um monte de coisas lá, né? Aí tudo bem, mas eu permaneci ali, né? Aí depois eu vi os dois irmãos lá, né? E eles estavam bem vestidos assim, né? Eu achei que eles eram bispos, né? Aí eu chamei eles, perguntei se eu poderia passar pelo altar com a foto da minha mãe, né? Aí eles pegaram e falaram que eles não sabiam dizer se eu podia passar ou não, né? Porque eles eram membros, né? Eles não eram bispo, né? E nem segurança de lá, né? E assim aconteceu, né? Aí eles chamaram um bispo lá e perguntou se eu podia passar, né, com a foto da minha mãe, porque era a minha fé, né? Se eu tava com fé que minha mãe ia ser curada, que os bispos pudessem deixar eu estar passando pelo altar, né? E aí o bispo ele não queria deixar a segurança, né? Ele não queria deixar eu subir para poder passar pelo altar, né? E aí o que aconteceu, né? Aí veio o bispo, aí ele subiu lá no altar e depois ele simplesmente desceu e falou que eu poderia passar, né? É algo assim que de Deus mesmo, sabe, gente? Não tem explicação. Na verdade, já estava tudo escrito por Deus, né? Eu acredito que sim. E aí eu perguntei se meu esposo poderia estar passando com a minha filha, né? Comigo também, né? E ele, de início ele não tava querendo deixar, né? Mas ele acabou deixando, né? E aí eu subi, né? No altar. Eu fiquei muito feliz quando ele falou que eu poderia sim passar. Aí quando eu coloquei meus pés naquele primeiro degrau na escada, né? Meu Deus do céu. Foi algo muito maravilhoso, sabe? Foi muito lindo, assim, algo assim, muito bom, não sei explicar, sabe? Mas foi muito bom mesmo. Glória a Deus. E aí eu nunca nem imaginei que um dia eu fosse subir ali no altar, né? E eu só queria passar, né, de um lado para o outro, porque se vocês, quem assiste aqui a programação, né, da Igreja Mundial, a gente vê que tem 2 escadas de um lado e do outro, né? Então você pode subir pelos 2 lados ou subir por um lado e descer pelo outro, né? Enfim. E eu só queria passar ali por cima. Mas eu subi o altar e aí eu consegui ir até a arca.
pra glória de Deus. Eu subi no altar e aí lá em cima tem uma arca, que ela é linda. É uma arca bem bonita, dourada. E aí eu consegui ir até lá naquela arca. E aí quando eu subi no altar, que eu vi a arca, eu fui até lá e eu coloquei a foto da minha mãe sobre aquela arca e me ajoelhei e eu fiz um pedido, porque eu só havia um pedido no meu coração, que era que Deus curasse a minha mãe. E assim eu pedi para Deus que Ele curasse a minha mãe. Eu pedi para Ele com toda a fé do meu coração. E ali naquele momento eu sei que Deus me ouviu, naquele exato momento, pois aquele altar, ele é um altar santo. Então ali eu chorei muito, eu chorei horrores, sabe? Muito mesmo. E eu desci, aí eu me levantei, né? E quando eu desci dali, eu já desci com uma alegria dentro do meu coração. Aí daí eu desci do altar e para ir embora, né, que já tinha acabado a reunião, né, a gente ia pegar o metrô e tudo para poder vir embora. E ali eu tava muito feliz, tava com alegria no meu coração. Aí quando a gente saiu dali, veio umas pessoas que estavam uns jovens, né, do grupo da geração jovem. Ali eles me abraçaram, eles vieram para falar com a minha filha, né, para convidar ela para a geração jovem, né? E dali eles me abraçaram também minha filha e tudo. E aí a gente viemos embora, né? E eu tava muito feliz, muito assim no meu coração, sabe? Eu tava com uma alegria dentro do meu coração que eu não sei nem explicar, sabe? Aí a gente veio embora, aí quando nós chegamos em casa, eu liguei para minha mãe. E ali a minha mãe, eu falei com ela e ela falou que já estava bem, que estava bem melhor, que não estava sentindo nada, que as pernas tinham até desinchado mais um pouco. E ela simplesmente estava bem. Então eu fiquei muito feliz, né? Graças a Deus. E Deus fez um milagre. Aí quando foi mais tarde, eu falei com meu irmão também falou que ela estava super bem, não estava sentindo nada, estava mais feliz. E enfim, né? E ali todo mundo, a família toda se animou mais, né? Graças a Deus. Aí quando foi na segunda-feira, né? Que isso foi no domingo, né? Que aconteceu isso, né? Aí na segunda-feira eu falei com a minha mãe também. Ela falou que estava muito bem. E ela estava bem, ela já estava bem, assim, melhor mesmo, né? Pra glória de Deus. E aí quando foi... aí depois também falei com meu irmão, também falou que ela tava bem. Ela tava até desinchada já. Aí quando foi na quarta, né? Deixa eu ver. Segunda, terça... não, domingo, segunda e terça. Na terça-feira, que foi ontem, que hoje é quarta, né, gente? Hoje é quarta-feira. A minha mãe, os médicos já falaram que o dar alta pra ela, né? Na terça-feira já teve alta, né? Pra glória de Deus. Minha mãe, ela foi curada. Ela já teve alta, né? Aí os médicos fizeram todos os exames nela, já falaram que ela não tem CA, que eles estavam desconfiando que ela tinha CA, né? Mas ela não tem, graças a Deus, pra glória de Deus. Ela não tem CA. Aí ela ia fazer ai meu Deus, ela ia drenar um líquido que ela tava tendo na barriga dela, né? Que os médicos, segundo os médicos falaram, né? E a minha mãe já não precisou mais drenar esse líquido, porque o médico falou que ela ia fazer esse líquido, ia sair de dentro dela no xixi, não ia precisar mais drenar mais esse líquido. Graças a Deus, né? E eles disseram que ela tinha pedra na vesícula, né? Mas eu creio que ela não tem mais, né? Para a glória de Deus. E a minha mãe tá bem, graças a Deus. Eu acredito que minha mãe já foi curada, que ela tá bem. E ela já tá em casa, né? É na casa do meu irmão. Aí agora ela vai pro Maranhão, né? Pra casinha dela.
graças a Deus. Então, houve ali um milagre que Deus fez na vida da minha mãe, porque um verdadeiro milagre, né? Porque minha mãe, ela foi internada no mesmo dia, né? Os médicos internaram ela assim, às pressas, né? Na sexta-feira. E minha mãe estava muito mal. Ela mesmo achava que não tinha assim, que ela achava que ia partir, né? Que não ia mais ter jeito, né? Então ali a família também ficou toda triste, arrasada, né? Mas houve esse milagre na vida da minha mãe, né? Que eu fui lá na igreja, levei a foto dela, busquei por ela. Então Deus ouviu e Deus curou a minha mãe. E hoje, agora, nesse momento, a minha mãe tá bem. Ela tá bem. Ela disse que não sente mais nada, ela já desinchou as pernas, a barriga dela abaixou. E ela disse que não tá sentindo mais nada, tá bem. Graças a Deus, para a glória de Deus. Então, nosso Deus, ele é muito lindo, ele é muito perfeito, maravilhoso. Deus fez esse milagre na vida da minha mãe. E é isso, gente. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por esse grande milagre que ele fez na vida da minha mãe, porque tava todo mundo desesperado, né? Mas eu confesso que eu tava triste também, mas eu tava acreditando em Deus, que Deus iria fazer algo pela minha mãe, até porque lá na igreja eu vejo muitos milagres, né? Muitos casos assim de pessoas que tinham uma enfermidade, né? E casos assim que não tinha mais jeito assim para medicina, né? Mas Jesus colocou as mãos sobre a pessoa, né? O poder de Deus, né? Então Deus curou, né? Eu vejo muitos testemunhos lá na igreja. Então eu acreditei que aquilo que a minha mãe estava passando não era para a morte dela, né? Mas sim para a glória de Deus, né? E a minha família, eles ficaram tristes porque minha mãe já é idosa, né? E tudo mais, né? Então, mas eu fiquei triste, mas eu acreditei que Deus poderia sim fazer um milagre na vida dela, mesmo que ela já fosse uma pessoa idosa, né? E assim aconteceu, para a glória de Deus, um milagre na vida da minha mãe. E também, porque eu também sou prova viva disso, né? Eu também já passei por uma situação muito difícil na minha vida, que eu tive depressão há alguns anos atrás, eu acho que já tem uns 8 anos, eu tive depressão. E assim que eu cheguei na Igreja Mundial, eu também fui curada, para a glória de Deus, né? Hoje eu não tenho mais depressão, hoje eu não tenho mais ansiedade, eu não sou mais aquela pessoa que queria, como que eu posso falar para vocês? Que quando eu tinha depressão, eu tinha um desejo de suicídio, né? Hoje eu já não tenho mais isso dentro aqui de mim, já não tenho mais vontade de fazer isso comigo mesmo. Graças a Deus, para a glória de Deus. Então, acabou toda aquela depressão, aquele nervosismo, né? Não tenho mais. Hoje eu sou alegre, eu não sou mais triste. Hoje eu não tenho mais angústia, não tenho medo, essas coisas eu não tenho mais. Eu tô bem, graças a Deus. Não tomo mais remédios, porque eu tomei remédios um bom tempo, né? Alguns anos. Hoje eu não tomo mais. Hoje eu não passo mais por psiquiatra, psicólogos. Até porque eles não estavam nem resolvendo também, tipo, tinha que estar passando diariamente para eu poder ter um acompanhamento, né? Mas graças a Deus, hoje eu não tenho mais isso. Deus, ele me curou, né? Aí também Deus curou minha filha, que minha filha tinha problema de asma, né? Bronquite asmática, né? E hoje a minha filha também não tem mais. Deus curou ela também, então é isso, né, gente? Meu esposo também tinha problemas no vício, né? Que ele tinha problemas com álcool, né? No caso do meu esposo, era só Deus mesmo, viu? Pra poder libertar, né? Mas graças a Deus, Deus libertou meu esposo, né? 'Dos vícios do álcool, né? Hoje ele não bebe mais, falou que tem nojo da bebida, né? Então, é isso, né, gente? Eu só tenho que agradecer a Deus por esse milagre na vida da minha mãe, porque
até de cheiro, sabe, assim, de bebidas, né? Então é isso, graças a Deus, Deus curou a minha mãe, me libertou também, me curou e toda a minha família para a glória de Deus. E eu não quero nunca mais sair, sabe, da presença desse Deus, porque Ele é muito maravilhoso. Sem Ele nós não somos nada. Nós precisamos muito de Deus na nossa vida, sempre, né? Porque Deus, Ele é tudo, 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 tudo na minha vida. Eu amo a Igreja Mundial do Poder de Deus, eu amo o apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, e eu nunca na minha vida eu quero que esse ministério acabe, sabe? Porque se não fosse esse ministério, viu? Esse ministério, ele é maravilhoso, sabe? Lá tem acontecido muitas vidas, tem sido salvo ali naquele lugar, né? São muitos milagres lindos que Deus tem feito ali naquele lugar. Realmente Deus está ali naquele lugar, viu? Que não fosse o poder de Deus, Deus ali naquele lugar, eu acho que minha mãe nem estaria mais viva, sabe? E é isso, pessoal. Só tem que agradecer a Deus, né? Glória a Deus. Nosso Deus é muito lindo, sabe? Muito, muito mesmo. Minha mãe foi curada, graças a Deus, pra glória de Deus. E é isso, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do relato de testemunho da minha mãe. E também do meu, né? Do meu esposo, da minha filha também, tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês, o lar, a família, tá bom? E é isso. Beijos. Tchau. E até o próximo vídeo.